bem, ai, sei lá, sufocante umas coisas dessas, mas quando eu contei para as pessoas que eu tava junto ou tal, eu chorava muito, muito, muito. Eu tô até assim, que eu tô segurando, mas não choro, porque eu entendo o outro lado. Entendo que ela precisava vir, um dia vai ter respostas, ou talvez eu não esteja aqui para saber das respostas. Mas o que eu quero dizer é que eu já quis ter filho, eu já conversei com ele sobre, e se a gente não tiver mais junto, como que vai ser? E ele falou que ia fazer de tudo para me tirar. E eu não tive porquê, porque eu sabia que ia ser um inferno e eu não queria isso para um filho ou para uma filha. Então eu falei, cara, tá tudo bem, depois eu ser mãe solo ou não. Eu falei assim, vou deixar nas mãos de Deus. E Deus já tinha mandado a Mel e a Kiara, e eu nunca na minha vida pensei que ia ter gatos. E aí veio o Gerald, que foi amor à primeira vista. Depois veio o Simba. Depois o Salim. E agora o Apolo. E eu sentia que eu não me amava em primeiro lugar. Que eu acho que eu finalizava um relacionamento e ia para outro porque eu tinha medo de morrer sozinha, de ficar sozinha. Então, ai gente, desculpa, mas eu preciso falar logo para acabar com esse assunto logo. Acho que tava demorando muito eu não chorar, né? Eu sou muito manteiga. E com a vinda deles eu comecei a gostar de ficar sozinha, a de me amar mais, a de gostar de ficar em casa, de não sair muito. Nunca fui essa pessoa de balada ou qualquer coisa, sempre fui muito responsável. Inclusive o meu melhor amigo Ivan falou assim, tá, quando a gente tava ainda na rua andando de bicicleta, você já tava tirando carta, você já tava comprando sua moto. Então você sempre foi muito responsável, desde pequena. Entendeu? E o que me incomoda, que me deixa bem mal com isso, é saber que alguém do seu sangue chegou num ponto de uma baixaria, que já tinha casado tal, mas queria ainda cutucar na sua ferida para anular o casamento. Para mim, eu sempre vou continuar. Tipo, eu casei, não tem como eu falar para você apagar isso. Eu vivi, é a minha história, não tem como ser apagada. E eu tenho certeza que para ele é a mesma coisa. Eu fui impedida de ser amiga dele. Eu fui impedida de estar com as minhas sobrinhas. Sabe, é horrível isso. Porque eu tenho uma consideração por ele, entendeu? A gente foi bem. Deu tudo certo. Só que não era pra ser e tá tudo bem. Cada um seguiu sua vida, entendeu? Só não precisava dessa baixaria. E por isso que eu falo católica e espírita, não praticante. E eu falei no outro vídeo, acredito em algumas coisas e outras coisas não. Você viu a baixaria que falaram sobre? O lance de casamento com homem e mulher, que parece que a mulher tem que ser escrava e não é, cara. Eu tinha os meus afazeres em casa, eu tinha, assim como ele também, tem os afazeres dele em casa também e no trabalho, né? Agora, se a pessoa quer ser dona do lar, que seja, entendeu? E que bom que eu coloquei um ponto final, conversei, falei, me abri o porquê do que enganar uma pessoa, entendeu? Nisso, eu acho que se eu tivesse casada com ele, a gente ia ter 1 ou 2 filhos. Eu ia continuar com um outro trabalho. Ele até falou, não, sai desse emprego, você não precisa. Eu falei, não, sou independente, eu vou continuar. E
Que bom que eu saí, porque eu nunca pensei que a minha vida ia virar o que virou, sabe? De você conseguir morar sozinha. Eu passei vontade de muita coisa, mas não passei fome. Não, não pedi nada para os meus pais a não ser esse 1 ano e meio que eu morei com eles, mas por conta da minha faculdade, eu estava pagando o meu carro e estava investindo pesado na minha academia. E aí eu estava graduando sem parar para não perder tempo e fazendo curso e dando aula na praça até meia-noite. Ai, que bom que eu fiz tudo isso, que bom que eu corri muito atrás. Porque não é nem bens materiais, sabe? Porque a casa que eu moro não é minha, mas tá tudo bem, pra quê? Tem a minha academia embaixo, a minha casa em cima, eu tenho todos os móveis que eu sempre quis ter pra trazer um conforto pra mim. Demorei pra fazer isso porque eu queria investir. A minha academia é a mais foda, desculpa o palavreado, da região. Eu sou também a foda de Cravinhos e região. Ainda não tem ninguém que seja um preta ponta branca. Agora tem mais essa parte do processo com a transição, que vai dar o que falar. Mas acho que de tanta coisa que eu já passei, cara, isso vai ser fichinha pra mim. Então, assim, essência que não muda, coisas que tinha que passar pra aprender, pra amadurecer, pra saber lidar com tudo isso da melhor forma. Sou grata advogada, a sogra da Inês. Nossa, muito, muito, muito obrigado. Sempre quando eu vejo, falo pra ela: cara, você me salvou. E que lindo que a gente escreveu, foi muito lindo. Mesmo que acabou anulando, mas, cara, você escreveu como eu queria. Aliás, melhor do que eu pensava, com o coração, sabe? Esse lance de sentimento. E, tipo, tava tudo ali falando. E foi tudo isso. Então, que bom que eu não tive, né, filhos assim, sem ser de 4 patas, porque talvez ia me travar muito. Eu não gostaria de deixar com a avó, com o vô, sabe? Porque eu faço curso, eu vou viajar. Pra viajar pra descansar, eu nem viajo, porque eu tô sempre investindo em alguma coisa, em material, em algumas outras coisas, e acho que filho ia segurar muito. Então, assim, Deus sabe o que faz. Me mandou os de 4 patas, que eu amo de paixão, e me ensinaram como a viver da melhor forma. E é isso, gente. Só Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do coração de cada filho. E eu fico muito grato por ter vivido tudo isso, ter passado por isso, de continuar estando aqui e vim contar isso pra você. Eu sei que às vezes, sei lá, até pensei em apagar tudo isso e falar: não precisa falar essas coisas. Eu falo: não, precisa ser dita essas coisas ruins que aconteceram com a gente. E eu até tava falando aqui com a Priscila. Eu falei assim, às vezes eu não acredito que eu passei uma coisa tão terrível igual essa e tô aqui ainda. Sabe? E ela falou: mas a sua história tem que ser contada. Então é isso. A história que tem que ser contada. Com certeza nos outros vídeos vão ser melhores, né? Eu falava que eu tinha só história triste. Depois de amadurecer muito, falei: eu só tenho história de superação. E que superação. E essas histórias que aconteceram em a minha vida são para serem contadas. E eu até achava mesmo que um dia eu ia contar. Não sabia que era com isso, com o lance do YouTube, com o lance da minha transição. E que bom que aconteceu isso. Eu espero você que está assistindo esse vídeo que possa ajudar de alguma forma. Se você está passando por algum problema, pode vir conversar comigo, me manda mensagem, a gente vai conversar. Não desista. Sempre tem alguém aqui para te escutar, para conversar. E é isso, só não desista. Continua.
Continua que tudo vai dar certo. Tá? É isso, então até o próximo vídeo, gente. E compartilha, se inscreva. E vamos que tem muita história ainda pra contar. Beijo.